para vocês um pedido de que nós precisamos fortalecer a equipe da Estratégia Saúde da Família, nós precisamos conscientizar e sensibilizar os nossos colegas de que nós devemos ser a porta preferencial de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde, mas para isso nós precisamos fazer planejamento. Nós precisamos fazer um diagnóstico situacional do território municipal. Apenas 8.958 cadastros individuais, tá, gente? Isso não é um montante de cadastro de família. Pelo cálculo, apenas 63% de cadastro da população e uma única equipe conseguiu alcançar maior que 2.000 cadastros. Essa equipe será possível fazer o cálculo dos indicadores. As outras equipes que não alcançaram 2.000 cadastros serão prejudicadas. O município de Assis Brasil tem uma população coberta de 6.863 e alcançou até a semana passada apenas 2.856 cadastros individuais. Isso é um total de 41,6% de cadastro da população e nenhuma equipe conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros, todos em situação de alerta. O município de Brasileia tem uma população coberta de 24.311, né, de cadastros individuais, apenas 9.198, um total de 37,8% de cadastro individual no território. Nenhuma equipe conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros. Tem uma equipe que está próximo, que é a equipe INE 4448, mas que ainda não conseguiu alcançar os 2.000, ok? O município de Bujari tem uma população coberta de saúde da família de 9.503 habitantes, cadastros apenas 3.873, um total de 40,7% de população cadastrada no município. Também nenhuma equipe conseguiu cadastrar mais que 2.000 usuários. Capixaba tem uma população coberta num total de habitantes de 10.820. Destes, apenas 2.789 usuários estão devidamente cadastrados no ESUS-AB, um total de 25% de cadastros no território. Da mesma forma, do município anterior, também não conseguiu alcançar 2.000 cadastros em nenhuma equipe de Estratégia Saúde da Família. O município de Cruzeiro do Sul, que tem uma quantidade boa de equipes participantes no PENAC, né? Só voltando aqui, vamos ver qual é a população coberta. Cruzeiro do Sul tem 100% de cobertura, né? Tem 82.075 habitantes pelo IBGE. Destes, apenas 51.477 estão cadastrados no ESUS. Um total de 62,7% de cadastro, né? Nós temos aí no município de Cruzeiro do Sul 7 equipes que já alcançaram acima de 2.000 cadastros. Então, essas 7 equipes terão os cálculos dos indicadores do ESUS sem prejuízo. O município de Epitácio-Holândia, que também tem 100% de cobertura de Estratégia Saúde da Família. Pelo IBGE, tem um total de 17.038 habitantes. Destes, apenas 3.945 usuários cadastrados no ESUS, um total de 23,15% de usuários cadastrados. Nenhuma dessas equipes conseguiu alcançar acima de 2.000 cadastros, podendo haver prejuízo no cálculo dos indicadores. O município de Feijó, que não tem 100% de cobertura de Estratégia Saúde da Família, mas pelos cálculos tem 27.600 pessoas cobertas por saúde da família, destes, apenas 283 indivíduos estão cadastrados no ESUS, ok? Nenhuma equipe conseguiu alcançar 2.000 cadastros. O município de Jordão não nos encaminhou os dados do centralizador municipal. Nós vamos apresentar para vocês os dados que tem no cadastro da Base Nacional, que são cadastros realizados apenas até o dia 31 de dezembro de 2016, um total de 3.519 pessoas, mais ou menos metade da população, né? 51% de cadastros. Nenhuma dessas equipes
conseguiu alcançar acima de 2.000, também podendo haver prejuízo no cálculo dos indicadores. O município de Mâncio Lima tem 17.250 habitantes pelo IBGE, destes, cadastrados no ESUS, apenas 710, um total de apenas 4% de cadastros do ESUS no território. É um índice muito preocupante, né? Dessas equipes, nenhuma conseguiu alcançar acima de 2.000 cadastros. Todos estão em situação de alerta. O município de Manoel Urbano, que tem uma população pelo IBGE e também coberta de saúde da família, de 8.765. Destes, 4.659 usuários estão devidamente cadastrados no ESUS, um total de 53% de cadastros no território. Nenhuma dessas equipes conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros, né? Tem umas equipes que estão bem próximas, faltando 17 usuários para serem cadastrados e alcançar 2.000. Vamos correr contra o tempo, Manoel Urbano. Marechal Taumaturgo tem uma população coberta por saúde da família, um montante de 17.250. Desses 17.250, apenas 2.857 usuários estão cadastrados no território. Nenhuma equipe conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros, como nós já viemos alertando. Plácido de Castro, olha aí nosso município que alcançou melhores notas no segundo ciclo do PEMAC. Precisamos avançar muito ainda, né? Para não sofrer prejuízo no cálculo dos indicadores. Plácido tem 100% de cobertura de estratégia saúde da família, um total de habitantes de 18.336. Destes, apenas 1/3 da população de usuários estão cadastrados no ESUS, 6.342 cadastros, né? Nenhuma equipe conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros ainda. O município de Porto Acre, que também é 100% de cobertura, tem 17.111 habitantes. Deste, também 1/3 está cadastrado no ESUS, um total de 6.651 usuários cadastrados, né? Somando 38% de cadastro no território. Nenhuma dessas equipes conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros. Porto Walter. Porto Walter tem 2 equipes participantes no PEMAC, uma população coberta por saúde da família de 10.350 habitantes. Desses habitantes, apenas 4.407 estão cadastrados no ESUS, um total de 42% de cadastro. Essas 2 equipes que estão participantes do terceiro ciclo, elas já conseguiram alcançar mais que 2.000 cadastros, mas não podemos parar por aí. Isso aí é só a base para o cálculo do indicador. Ainda faltam mais de 6.000 pessoas serem cadastradas no ESUS. Rio Branco, a nossa capital, que tem 57 equipes participantes no TEMAC, né? Total de população coberta, Rio Branco não tem 100% de cobertura, apenas 231.150 habitantes tem um território adstrito por equipes de saúde da família, atenção básica, um total de apenas, vamos ver, 37.384 usuários devidamente cadastrados no ESUS. Isso é um montante de 16% de cadastro em cima da população coberta pelas estratégias de saúde da família. Dessas 57 equipes participantes do programa, apenas 3 equipes conseguiram alcançar mais que 2.000 cadastros e poderão ter o cálculo dos indicadores do terceiro ciclo. Rodrigues Alves tem 17.250 habitantes cobertos pela Estratégia Saúde da Família. Destes, apenas 7.504 usuários do SUS estão devidamente cadastrados, um total de 43% de cadastro do território, e uma equipe de saúde da família, que é a equipe do INE 6270, já conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros. Santa Rosa do Purus tem uma população coberta por Estratégia Saúde da Família de 6.021 habitantes. Destes 6.021, 2.469 estão cadastrados no ESUS,
né? Somando um total de 41% de pessoas cadastradas. Uma equipe, desculpa, houve um erro aqui, uma equipe conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros. A outra tem cadastrado apenas 354. Sena Madureira. Sena Madureira tem 100% de cobertura, um total de 42.451 usuários cobertos pela Estratégia de Saúde da Família. Deste total, 13.110 usuários estão devidamente cadastrados no eSUS. Dessas equipes, 3 já conseguiram mais que 2.000 cadastros, como vocês podem estar visualizando, que terão devidamente, poderá realizar o cálculo dos indicadores. Senador Guiomar, 21.369 usuários cobertos pela Estratégia de Saúde da Família. Destes 21.000, apenas 2.567 usuários estão devidamente cadastrados no eSUS. Dessas 4 equipes de saúde da família participantes do terceiro ciclo, nenhuma conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros. Isso é um total de apenas 12% de cadastro realizado no município de Senador Guiomar. O município de Tarauacá também não nos encaminhou os dados do centralizador municipal. O que nós vamos apresentar para vocês são dados que o Ministério nos encaminhou até 31 de dezembro de 2016, né? Tarauacá não tem 100% de cobertura de estratégia de saúde da família, tem 34.500 pessoas cobertas por essas equipes, e até 31 de dezembro de 2016, apenas 2.657 usuários foram devidamente cadastrados no sistema de informação. Nenhuma dessas equipes, até 31 de dezembro, conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros. Fechando a totalidade dos nossos 22 municípios, Chapuri, que já trabalha no prontuário eletrônico, assim como Jordão, tem 17.894 habitantes, são cobertos pela Estratégia de Saúde da Família, e desses 17.000, apenas 8.676 usuários estão devidamente cadastrados no eSUS-AB, um total de 48% de cadastro do território, né? Nenhuma dessas equipes conseguiu alcançar mais que 2.000 cadastros. Então, se nós formos fazer um ranking de recadastramento, município por município, como nós já apresentamos para vocês, no momento, quem está com o maior número de cadastros no eSUS é o município de Acrelândia, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, vem o município do Bujari, e em terceiro lugar, nós temos o município de Manoel Urbano. Em último lugar, está o município de Mâncio Lima, que fica na regional do Juruá. E esses são os dados, gente, que vocês repassaram para a gente, são os dados do centralizador municipal, os dados que as equipes de vocês conseguiram cadastrar e inserir no sistema de informação. Pontos importantes. Lembram do documento que nós encaminhamos em janeiro, mostrando para vocês já essa coluna de cadastros válidos, para que vocês tivessem ciência de quantos usuários vocês já tinham cadastrados no eSUS e a força-tarefa que nós solicitamos para que vocês pudessem correr para ter o recadastramento do usuário no eSUS-AB e não saírem prejudicados no cálculo dos indicadores. Nós conseguimos enxergar que muitos municípios avançaram durante esses 6 meses, mas em visitas de monitoramento, nós temos municípios que não conseguiram fazer um cadastro de janeiro até junho. Isso é muito preocupante, gente. Nós já conversamos com vocês, nós apresentamos que apenas o cadastro individual, familiar e territorial poderá servir de base para que a gestão municipal, que diga-se de passagem é nova, possa ter acesso a um diagnóstico situacional do território e em cima desse diagnóstico é que vocês deverão fazer um planejamento das ações e serviços de saúde que devem oferecer para o usuário do SUS. Certo? Como nós já conversamos, o cálculo desses indicadores serão na competência de setembro, outubro e novembro. A força-tarefa que nós pedimos para vocês
nós demos o prazo de até 31 de julho, para que nós tivéssemos ainda um mês para correr contra o tempo e poder fazer alguma coisa. Ressaltamos o que está no instrutivo, repassamos a orientação que a nossa referência centralizada, o apoiador do Ministério da Saúde, mostrou para vocês, gestores municipais e coordenadores, nas oficinas que nós realizamos. Apenas as equipes que alcançaram mais que 2.000 cadastros individuais terão o cálculo dos indicadores realizados. Aos municípios que não conseguiram alcançar mais que 2.000 cadastros por equipe de saúde da família, atentem-se ao seguinte: se vocês tiverem um território com um grande número de população indígena, se vocês tiverem um território com um grande público de população que vivem em áreas distantes, populações ribeirinhas, que vocês não conseguem alcançar um total de 2.000 cadastros, porque realmente essa não é a realidade da população, façam um documento com uma justificativa, encaminhem para a gestão estadual, que nós repassaremos ao Ministério da Saúde, para que vocês não sofram prejuízo quanto ao cálculo dos indicadores, certo? Essa justificativa ela só será aceita se, por exemplo, se Chapuri tivesse um total de 17.894 populações e eu não conseguisse cadastrar esses 17.894 habitantes, porque na população ribeirinha realmente eu não tenho um total de 2.000 pessoas, ou se é uma população indígena aldeada, que não é de responsabilidade de cadastro da Estratégia Saúde da Família, para isso o Ministério vai aceitar a justificativa. Agora não adianta fazer justificativa se nós estamos vendo que o município não está fazendo muita coisa para correr e fazer pelo menos o recadastramento da população da zona urbana, tá? Esses parâmetros que vocês colocarão na justificativa será avaliado, o Estado emitirá um parecer favorável ou não, de acordo com a realidade do território, e com isso é que nós passaremos para o Ministério da Saúde para que vocês não saiam prejudicados quanto ao cálculo desses indicadores. Enfatizamos mais uma vez, o ciclo do PEMAC, esse terceiro ciclo, ele deveria durar 2 anos. Pela atual conjuntura político, financeira e situacional do Brasil, nós já estamos passando desses 2 anos, mas nem por isso nós estamos deixando de estar próximo dos municípios. Desde outubro de 2015, que a gestão estadual conversa com os municípios, faz visita de apoio institucional, assessoria técnica, fizemos um momento de acolhimento junto com o COSEMES, trouxemos os secretários para oficinas estaduais, levamos a oficina para a regional do Juruá. Então, tem um áudio. Um momento. Levamos a oficina para a regional do Juruá. Então, assim, quanto ao recadastramento, nós estamos batendo na tecla com vocês desde 2015 com a implantação do ESUS. Nós temos um mês para correr. Então, municípios, intensifiquem o recadastramento da população, sentem com os coordenadores das equipes de saúde da família, tracem um plano, né, e vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar esse número de recadastramento. A estratégia que muitos municípios estão utilizando é o mutirão. Nesse momento, nós pedimos muita cautela para essa correria que vai acontecer aí no município de vocês. Toda e qualquer ficha preenchida de cadastro individual, de cadastro familiar e territorial, não precisa chegar na casa do usuário, preencher o cartão do SUS, vincular o responsável ao cadastro individual e ir embora. Todo o campo que tem nas fichas de cadastro é de suma importância, até mesmo aqueles que não são obrigatórios, o que não tem um asterisco. Então, sentem na cadeirinha de balanço, lá na casa do seu José, faça o cadastro, preencha a ficha completa, para que vocês possam chegar ou na equipe de saúde da família, lá na unidade, ou na secretaria, e digitar e essa ficha se tornar válida e subir para a base nacional. O que está acontecendo?
Muitos municípios poderiam já ter alcançado mais que 2.000 cadastros nas equipes de saúde da família, certo? Mas quando nós vamos puxar o relatório de inconsistência de cadastros, vamos supor que de um total de 2.000 cadastros que um ACS tenha feito, 1.000 estão válidos, ou seja, 1.000 foram aceitos, e esses outros 1.000 estão com erros, tá? Galera, como que eu vejo qual é esse erro para poder resolver? Nós encaminhamos um documento mostrando quais são as 8 inconsistências que podem aparecer na ficha de cadastro, tá? Quando vocês puxam um relatório de inconsistência, vocês vão conseguir enxergar que lá na minha família, lá no meu cadastro, por exemplo, eu sei que faltou o cartão do SUS. Eu sei que faltou vincular o cartão do responsável da família no meu cadastro individual. Vejam qual é o tipo de inconsistência, retornem à casa do usuário, consertem lá o erro, digitem a ficha novamente, só assim ela se tornará válida e contará como cadastro para o Ministério da Saúde, ok? Os municípios que já estão trabalhando com os tablets para o ACS, esse problema não acontece. Por quê? Quando o ACS está trabalhando com o tablet, se houver algum erro no preenchimento da ficha do cadastro individual ou do cadastro familiar, ele não salva até que esse erro seja corrigido, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, liguem para a gestão estadual, liguem para mim, para o Antônio José, para o Luciano, que nós estaremos prontos para ajudá-los a resolver esse problema. Tudo bem até aqui? Então, mais uma vez, nós ressaltamos, para o cálculo dos indicadores, serão 11 indicadores de desempenho do ESUS-AB para o terceiro ciclo do PEMAC. 5 deles utilizarão como denominador a população residente devidamente cadastrada no ESUS. Vamos fazer a força-tarefa, nós temos mais um mês para correr contra o tempo. Se vocês procurarem de estratégia, não sabem como fazer mutirão, nós estamos aqui para ajudar vocês, ok? Essa primeira parte foi a respeito do recadastramento como estratégia de qualificação e acesso à atenção básica. E agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito da avaliação externa, né? Nós conversamos no início dessa web palestra que a autoavaliação com a matriz de intervenção devidamente preenchida vai conferir para vocês 10% da nota de certificação. Os indicadores que foram apresentados para vocês, ao serem calculados nas competências de setembro, outubro e novembro, somarão mais 30% dessa nota, um total de 40% nós já temos, e aí os outros 60% serão conferidos para vocês através da avaliação externa. A avaliação externa é uma das fases do terceiro ciclo do PEMAC, tá? E é o momento onde será verificado um conjunto de ações, né, que serão averiguados para que nós possamos saber se as nossas equipes das estratégias saúde da família estão proporcionando ao usuário do SUS condições de acesso e de qualidade aos serviços de saúde oferecido pelas equipes de atenção básica participantes do programa de melhoria do acesso e da qualidade, ok? Como que vai acontecer esse momento, Valéria? Nós já explicamos para vocês em oficinas, em visitas de assessoria técnica, em visitas de monitoramento. Aqui no estado do Acre, a avaliação externa também está sendo coordenada pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, que formulou uma parceria com as instituições de educação permanente de todo o país. Essas instituições de educação permanente são as universidades federais. Aqui no estado, a responsável pela avaliação externa é a Universidade Federal do Acre, que está fazendo parte do consórcio do NESCOM, que é de responsabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi a UFAC quem também participou desse momento de avaliação externa no primeiro e no segundo ciclo, certo? Valéria, quando que acontecerá esse momento de avaliação externa? Como é de ciência de todos, nós já estávamos aguardando que o momento da avaliação externa, essa fase, se iniciasse agora em agosto. Nós ainda não tínhamos datas definidas,
né? Mas em conversa ontem com a professora Valéria Rodrigues, que é responsável pela Universidade Federal do Acre, nesse momento de avaliação externa das 221 equipes aderidas ao PEMAC, nós já temos data, e eu acho que vocês estão aí do outro lado da telinha aguardando ansiosamente saber que dia os pesquisadores estarão nos municípios de vocês, certo? Como nós já tínhamos conversado, esse momento da avaliação externa se iniciará pela capital do estado, pelo município de Rio Branco, que tem o maior número de equipes, ok? A avaliação externa, ela irá iniciar dia 2 de agosto, no município de Rio Branco. O calendário do cronograma de visita às 57 equipes PEMAC será definido com a gestão municipal em uma reunião que nós teremos com a gestão da Secretaria Municipal de Rio Branco, a UFAC e o Estado, na Secretaria de Rio Branco, dia 25 de julho. Então, no dia 25, nós repassaremos as datas em que o pesquisador estará fazendo visita a essas equipes aderidas ao programa. As demais regionais de saúde terão acesso a esse cronograma de datas nas reuniões que acontecerão das comissões intergestoras regionais. A apresentação dessas datas deveria acontecer na reunião da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite. Mas, como nós sabemos que está tendo entrave na CIB, nós pedimos um momento com os coordenadores das comissões intergestoras regionais. Estará indo eu, responsável da atenção primária do Estado, e a professora Valéria Rodrigues, que é responsável pela avaliação externa, repassar as datas para vocês, ok? Então, o que nós temos definido de datas agora são apenas para as equipes do município de Rio Branco, onde nós apresentaremos essas datas dia 25 de julho. As datas das equipes participantes lá da Regional do Alto Acre serão repassadas aos gestores municipais e aos coordenadores na reunião da CIR, que acontecerá no município de Epitaciolândia, dia 10 de agosto, né? As datas das equipes participantes da Regional do Juruá, Tarauacá e Envira será apresentado para os gestores e para os coordenadores da atenção básica também na reunião da CIR, que vai acontecer dia 23 de agosto. Nós só não temos definido ainda se ela acontecerá mesmo no município de Feijó ou se vai ser no município de Cruzeiro do Sul, tá? A CIR do Baixo Acre ainda não tem reunião marcada, mas não se preocupem, porque além desses espaços que nós utilizaremos na CIR, nós repassaremos documentos para o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, repassaremos documentos para os secretários municipais, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês devem entrar em contato conosco, porque nós estaremos acompanhando de fora, porque a Universidade Federal ela é imparcial, então nós não podemos acompanhar esse momento de pesquisa do avaliador externo, mas nós temos estabelecido no Estado o Grupo Técnico Estadual do PEMAC. Esse grupo técnico ele vai ficar dando apoio para o avaliador e para o gestor municipal, caso aconteça algum entrave no momento da pesquisa da avaliação externa. Tudo bem? Orientações para a avaliação externa. Na avaliação externa, o que o pesquisador irá verificar dentro das estratégias de saúde da família? Quais são as ações que a gestão está traçando para que tenha uma organização do processo de trabalho da equipe? Como está sendo implementado as ações de apoio institucional e apoio matricial para as equipes de atenção básica? O pesquisador avaliará também como está se dando as características estruturais, as características de ambiência da unidade básica de saúde e se essas equipes estão com uma disponibilidade de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos, ok? Nós também avaliaremos, através da avaliação externa, quais serão as questões relacionadas à valorização do trabalhador. Se o município tem investido na qualificação do profissional, se tem oferecido momentos de educação permanente, se tem estabelecido na gestão municipal um plano de cargos, carreiras e salários, dentre outras questões que visam a valorização do trabalhador.
Para esse momento da avaliação externa, que vocês saberão qual é o dia em que o pesquisador estará equipe por equipe, vocês têm que estar atentos aos padrões, que também é uma novidade para o terceiro ciclo. Para o terceiro ciclo, nós temos 3 tipos de padrões. Os padrões obrigatórios, né, os padrões essenciais e os padrões estratégicos, que serão avaliados pelo pesquisador durante a avaliação externa. No padrão obrigatório, nós pedimos um pouquinho de atenção de vocês, que a presença da cadeira odontológica para as equipes saúde da família, atenção básica, saúde bucal, ela deve estar devidamente funcionante durante a avaliação do pesquisador. Se essa cadeira odontológica não estiver funcionando, a equipe será automaticamente desclassificada. E não será apenas a equipe de saúde bucal, uma vez que a adesão foi equipe de atenção básica e saúde bucal juntas. Então, atenção, gestores municipais, cadeira odontológica devidamente funcionante no dia, não só no dia, né? Mas pelo menos no dia que vocês estejam atentos, tá? Se o dentista não estiver na unidade no dia da pesquisa, para movimentar, apertar os botõezinhos, ligar as canetas de rotação, não se preocupem. O pesquisador, ele foi treinado para acionar os botões da cadeira, sobe, desce, deita, acionar a cuspideira, caneta de baixa rotação, de alta rotação, o foco. Então, ele terá acesso a esses controles. Se a cadeira não estiver funcionante, a equipe é desclassificada e os demais instrumentos nem serão aplicados, ok? As equipes que não estiverem alimentando o ESUS-AB, exemplos de não alimentação do ESUS-AB, fechou a competência dia 20, não encaminhei a produção para o Ministério, né? 3 meses consecutivos ou 3 meses alternados, se tiver algum município dentro desse impasse, ela será automaticamente classificada como um padrão insatisfatório. Tudo bem? O padrão essencial também será avaliado pelo pesquisador. Quais são esses padrões essenciais? Os padrões essenciais são um mínimo de equipamentos que a equipe deve dispor dentro da unidade básica de saúde para desenvolver as ações e os serviços de saúde. Se a equipe não tiver uma totalidade, entenda-se por totalidade a soma de um todo, então não pode estar faltando nenhum equipamento que está descrito lá nos padrões essenciais. É a soma desses equipamentos que vai certificar vocês com uma nota um pouquinho melhor. Se tiver faltando, por exemplo, uma régua antropométrica, automaticamente essa equipe será certificada como um desempenho ruim, ok? E outra inovação do terceiro ciclo do PEMAC são os padrões estratégicos. O estratégico é aquele que é mais, o que a equipe vem oferecendo para trazer resolutividade, para melhorar o acesso e a qualidade do serviço oferecido, ok? Com a avaliação do pesquisador, ok, a equipe ela vai ser avaliada e uma soma de padrões estratégicos vai fazer com que vocês possam chegar na melhor nota de certificação do PEMAC, que é o desempenho ótimo, ok? Galera, o que é um padrão estratégico? A equipe oferece eletrocardiograma, tem uma balança que possa pesar mais que 200 quilos, a equipe está fazendo drenagem de abscesso, sutura, né? Como que eu tenho acesso a saber quem está dentro do padrão obrigatório, quem está dentro do padrão essencial, quem está dentro do padrão estratégico? Nós já encaminhamos documento para os municípios, já mandei uma lista de documentação, apresentamos nas nossas reuniões, foi apresentado na oficina realizada pelo Ministério, mas vocês também têm acesso a esse conjunto de padrões dentro do manual instrutivo do terceiro ciclo do PEMAC, certo? Onde que eu tenho acesso a esse manual que será utilizado pelo pesquisador durante a avaliação externa, Valéria? Eu quero saber para eu começar a dar uma adequada. Através do site www.dab.saude.gov.br/PEMAC, vocês terão acesso aos dados do terceiro ciclo. Clicando no terceiro ciclo, vocês terão acesso aos manuais e lá vocês verão o instrumento que será aplicado pelo pesquisador da UFAC.
Todas essas perguntas que estarão nesse instrumento é o que eles utilizarão nos tablets e farão a pesquisa nas equipes de saúde da família. Atentem-se para o seguinte: no dia em que o pesquisador estiver visitando as unidades de saúde, ele fará 3 momentos de entrevista. Uma entrevista com a gestão municipal, uma entrevista com o coordenador da equipe e ele buscará 3 usuários que estarão recebendo atendimento para fazer uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa com o usuário não vai contar para a certificação, certo? Quando ele estiver conversando com o responsável da equipe, esse responsável da equipe, apenas profissional de nível superior da área da saúde, médico, enfermeiro, dentista, certo? Se não tiver um profissional de nível superior para receber o pesquisador, a equipe será automaticamente desclassificada, o instrumento não será nem aplicado. Tudo bem? Vocês saberão que dia o pesquisador estará na unidade, então não tem como ter desculpa de que eu dei férias para todo mundo de uma vez e assim não poder ser avaliado. Durante essa pesquisa, não poderá estar junto com o pesquisador a gestão municipal, o coordenador da atenção básica, é dentro da salinha apenas o pesquisador e o coordenador da equipe, para que esse não seja intimidado ou coagido, ok? Nós pedimos para que vocês respondam com a maior fidedignidade possível, uma vez que a coleta dessas informações será utilizada como banco de dados para que nós possamos saber como está funcionando as nossas equipes da Estratégia Saúde da Família. Tudo bem? Então, vocês saberão que dia o pesquisador estará lá com vocês, atentem-se a esse prazo, deem uma organizada na casa, porque muita coisa vocês já começaram a fazer, mas nós ainda temos um tempinho para executar algumas ações. Orientações. A autoavaliação, que nós já conversamos, é o primeiro momento. Equipes de municípios ainda não realizaram esse momento autoavaliativo. Preencher o manual, juntamente com a matriz de intervenção, para que vocês não percam esses 10% da nota. Quando o pesquisador chegar na unidade de saúde, exemplos, nós temos unidades de saúde porte 2, que é uma estrutura física para 2 equipes de saúde da família. Cada equipe tem um identificador nacional de equipe, que é como se fosse um CPF da equipe. Mesmo que mude o CNES, esse INE nunca vai mudar. Cada equipe tem que saber o seu número de INE, porque o pesquisador vai estar com o tablet na mão, e aí se for 2 equipes em uma unidade só, ele vai perguntar qual é o seu INE, para que não haja troca de avaliação, para que haja erro, né, nessa coleta de dados, e o município saia prejudicado. Como que eu tenho acesso a esse INE, Valéria? Nessa planilha que nós encaminhamos para vocês do recadastramento, tem INE por INE das equipes, mas vocês também têm acesso lá pelo CNES, entra na equipe, do lado vocês vão ter o identificador nacional de equipe. Tudo bem? Nós sabemos também que durante o momento da avaliação externa, o pesquisador ele faz as perguntas, mas muitas das vezes nós temos que comprovar se realmente eu estou oferecendo aquele serviço de saúde. Essa comprovação, gente, não poderá se dar pelas fichas do ESUS. Você faz consulta de pré-natal? Faço. Vou te apresentar a ficha do ESUS. Não é esse momento, tá? Tem que ser o livrinho da capa preta, um livro de registro para que vocês tenham a organização do processo de trabalho. Quais serão esses documentos, Valéria? Nós colocamos uma lista aqui para vocês, eu não vou falar todos, porque essa documentação já foi encaminhada para vocês. A UFAC irá encaminhar para que vocês organizem e que possam apresentar ao pesquisador no dia da avaliação externa. Entre os documentos da equipe que eu preciso falar para vocês se atenham, são esses 2 primeiros, tá? A equipe deve dispor de uma ata de reunião que foi assinada pela gestão e pelos profissionais de equipe, que eles estão cientes de que fazem parte do programa, certo? E também o termo de compromisso. Durante a primeira fase do PEMAC, que foi adesão e contratualização,
foi firmado um termo de compromisso da equipe com a gestão municipal e outro termo de compromisso da gestão municipal com o Ministério da Saúde. Esse termo de compromisso ele tem que estar assinado pelo gestor municipal e pelo coordenador da equipe, estar de posse das mãos da equipe para apresentar para o pesquisador no dia da avaliação externa, certo? Galera, trocamos de gestão, a adesão foi feita a partir de outubro de 2015, eu não tenho acesso a esses termos de compromisso. Assinem ou acessem o e-gestor, entrem na pasta do PEMAC, que lá vocês terão acesso aos termos de compromisso, fazem a impressão e entregam para as equipes, tá? Dentre os outros documentos, nós precisamos orientar unidades básicas de saúde que estão em construção, reforma ou ampliação, e a equipe tem que estar em um prédio alugado, por exemplo, ou um prédio cedido, vão sair prejudicado por conta da avaliação da questão estrutural e de ambiência, só será prejudicado se a equipe não tiver os documentos da obra, tá? A fichinha de relatório lá do Sismob, o local da obra tem que estar devidamente identificado com aquela plaquinha de construção. Apenas dessa forma a equipe não será prejudicada. Se não tiver esses documentos, no momento em que o pesquisador for aplicar o módulo de estrutura física e ambiência, vocês já serão prejudicados, certo? E aí temos os outros documentos que vocês já têm acesso. Identificação, gente, visual externo é muito importante para o PEMAC, porque tem o momento da pesquisa, mas tem um momento em que o pesquisador vai pegar o tablet e vai sair tirando as fotinhas lá das unidades de vocês. Então, a faixinha de identificação da unidade é muito importante. Quem já tiver na unidade, parabéns. Quem quiser correr contra o tempo, nós temos no dab.saude.gov.br o manual de identificação visual, que diz como deve ser essa sinalização externa das unidades. Cada unidade básica aderida ao PEMAC tem que ter a sinalização de que ela faz parte do programa, é aquela plaquinha que nós tínhamos antes e que alguns municípios confeccionaram agora. Esta unidade é uma unidade PEMAC, saúde mais perto de você. Tem que ter essa plaquinha, tá? É importante que vocês deixem à disposição visual para os usuários do território e para o pesquisador a informação de como está o horário de funcionamento dessa unidade. Tem que ter também, de acesso de todo mundo, uma lista das ofertas das ações e serviços que a unidade apresenta. Atentem-se para o seguinte: a lista das ofertas é aquela em que eu digo, esta unidade oferece teste rápido, teste do pezinho, vacina, nebulização, curativo, consultas de pré-natal, consulta médica, consulta odontológica. Não é aquele velho cardápio nutricional que nós encontramos nas unidades. Segunda de manhã, pré-natal, segunda à tarde, PCCU, terça de manhã, puericultura. Não é essa lista que tem que estar disponível, certo? É uma lista das ofertas de serviços que a equipe oferece ao usuário do SUS. Cada consultório tem que ter a sua identificação, porque isso será tirado foto também pelo pesquisador. É importante que as equipes estejam devidamente uniformizadas, ou com jalecos próprios da unidade, ou utilizando crachá que possa identificar a equipe, porque isso também será visualizado. Os prontuários das unidades, eles têm que ser padrão, todos iguaizinhos, uma folha de rosto padrão, porque o pesquisador vai abrir o arquivo, vai pegar aleatoriamente 3 prontuários para ver se esse prontuário é realmente o padrão da unidade. E aí nós temos outros documentos que vocês terão que apresentar, né, mediante a solicitação do pesquisador. A unidade faz coleta de exame citopatológico? Faz. Apresenta o registro, o livrinho da capa preta. Faz agendamento para mamografia? Apresenta o livrinho da capa preta, tá? Tudo isso vocês têm que ter disponível na unidade para apresentar para o pesquisador. Esses ainda são documentos de registro. Isso nós poderemos repassar para vocês na apresentação. Também documentos que precisarão ser apresentados. E, por fim, finalizamos a nossa primeira web palestra, que fala da avaliação externa e do monitoramento dos indicadores.
Se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos tirá-las nesse momento, mas já deixo para vocês um pedido de que nós precisamos fortalecer a equipe da Estratégia Saúde da Família, nós precisamos conscientizar e sensibilizar os nossos colegas de que nós devemos ser a porta preferencial de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde, mas para isso nós precisamos fazer planejamento. Nós precisamos fazer um diagnóstico situacional do território. Sem isso, nós estaremos diariamente sentados atrás da mesinha, fazendo consulta ambulatorial, sendo chamado de bombeiro, porque nós só estamos lá para apagar fogo. O PEMAC vem para desconstruir essa ideia, porque além de um incentivo financeiro, ele é um programa indutor de mudanças que propõe a melhoria do acesso e da qualidade dentro da Estratégia Saúde da Família. Tudo bem? Muito obrigada. Dúvida? Agora tem as dúvidas, né? Aparece aqui para mim. Então, vamos retomar as discussões, pessoal. Por favor, se alguém tem alguma dúvida que queira fazer para a enfermeira Valéria, podem escrever aqui nesse quadro de bate-papo, que nós vamos repassar as perguntas para que ela possa responder. Então, se você não falar. Desce para mim. Pergunte. Tá. Uhum. Sim, 2017. Oh, é a Rafaela? Oi, já posso falar, né? Ah, agora sim, tudo bem. Vamos ver. Nós recebemos uma pergunta do município de Rio Branco, tá? Que vocês perguntaram a competência que será avaliada para os indicadores. Setembro, outubro e novembro de 2017. Durante esses meses, terá uma equipe lá no DAB, no Ministério da Saúde, que pegará a base dos municípios para fazer o cálculo desses indicadores, e aí dentro de uma média de padrões que será lançado no instrutivo, provavelmente até a semana que vem, é que nós teremos a certificação desses 30%. Então, o cálculo dos indicadores, setembro, outubro e novembro de 2017. Pergunta de Rodrigues Alves, né, a respeito das datas. Vamos lá mais uma vez. A UFAC só tem definida as datas da avaliação para as equipes do município de Rio Branco. O município de Rio Branco ainda não conhece essas datas, porque nós apresentaremos na terça-feira em uma reunião. O que nós sabemos é que se iniciará pela regional do Baixo Acre, em seguida nós iremos para o Alto Acre e por último ficará a regional do Juruá. O município de Cruzeiro do Sul fique ciente de que vocês serão o primeiro município da regional a receber a avaliação externa. Mas quando os gestores ficarão sabendo dessas datas? Na reunião da Comissão Intergestora Regional. Para o Alto Acre, será apresentado no dia 10 de agosto, lá no município de Epitaciolândia, e para a Regional do Juruá, nós apresentaremos dia 23 de agosto. Não temos definido se será a reunião em Cruzeiro do Sul ou em Feijó. Deixa eu ver quem mais. O Hanson, do plástico, está dando inconsistência. Habilita para o Lu. Bom dia, Hans. Bom dia a todos. Hans, de acordo com
com o ofício que nós encaminhamos, né, sobre a correção das inconsistências. Nós pedimos aos municípios que façam aquelas correções conforme explica no documento. Se você está dizendo que ainda existe inconsistência, mesmo com o uso dos tablets, nós sabemos que as visitas domiciliares vocês não estão conseguindo realizar, nós podemos estar fazendo um acompanhamento mais de perto com vocês em relação a essas inconsistências dos tablets, considerando que nós podemos visualizar que as informações são atualizadas porque ficam salvas nos tablets, então nós podemos marcar uma data para ir até o município e fazer essa vistoria, né, nos tablets, fazer esse acompanhamento das atualizações, que ainda assim consiste, né, continuam dando essas inconsistências, para que, se possível, a gente possa estar encaminhando para o Ministério, para poder ver como podemos resolver essa situação. Charles, eu não entendi bem a sua pergunta. Né? Você perguntou até quando, qual é o prazo que vocês têm para cadastrar e inserir os dados no eSUS. Você fala a respeito do recadastramento ou você fala a respeito da produtividade? Já vou responder o dos dois. O recadastramento, ele não tem prazo para acabar, tá, gente? Se surgir uma criança nova, essa criança deverá ser cadastrada como um cadastro individual e, consequentemente, ser agregada ao cadastro familiar. Isso vocês vão fazer para sempre. O que nós estamos orientando quanto a essa intensificação do recadastramento é porque só será possível fazer o cálculo de 5 dos 11 indicadores para as equipes que alcançarem mais que 2.000 cadastros, certo? Então, isso vocês vão fazer sempre. Mas nós estamos solicitando essa intensificação para que vocês não sejam penalizados no cálculo desses indicadores. Se você quer uma data até quando vocês possam fazer esse recadastramento para não serem penalizados, vocês podem fazer até 30 de agosto, porque setembro, outubro e novembro, esses dados já têm que estar na base nacional para que o Ministério possa fazer o cálculo dos indicadores. Outra coisa, se for a respeito de produção eu faço mediante toda e qualquer consulta dentro da estratégia de saúde da família. O que é que nós estamos vendo? Eu faço tudo e deixo a ficha do eSUS por último. Não se esqueçam que é o eSUS quem faz a base para o nacional e, de acordo com a base do nacional, é que vocês recebem o PAB variável. Então, o eSUS ele tem que ser a preferência, a primeira estratégia a ser realizado dentro das equipes de saúde da família. Cleonice, de Acrelândia. Cleonice, em relação às duplicidades de cadastro, é aquela situação que nós já vi com você, em relação ao responsável os indivíduos cadastrados em novos domicílios, sem que seja feito atualização do domicílio antigo, do cadastro antigo, de que esse indivíduo se mudou. Ela disse que travou. Será que ela conseguiu ouvir? Fala aí, doutora. Tatiane, você perguntou até quando precisa encaminhar o ofício informando que a unidade de saúde rural não tem a quantidade de 2.000 pessoas. Tá? Essa justificativa ela pode ser encaminhada até o mês de agosto, para que a gente possa encaminhar para o Ministério da Saúde, tendo em vista que o cálculo dos indicadores iniciarão em setembro. Glemes, Feijó. Você deu um prazo de 3 meses para quê? As 3 unidades. Randerson, vocês têm 3 unidades em Plácido de Castro que estão na zona rural com menos de 2.000 pessoas. O que fazer para não ser prejudicado?
Se vocês comprovam que finalizaram o recadastramento e não alcançaram um total de 2.000 pessoas por equipe de saúde da família, façam um documento justificando que é uma população de zona rural que realmente não consegue alcançar uma cobertura de 2.000 pessoas, encaminhem para a gente, nós vamos fazer a avaliação e encaminhar para o Ministério para que vocês não sejam prejudicados. Outra coisa, vamos orientar o seguinte para vocês. Lembrem-se que eu falei que a justificativa será encaminhada para a gerência estadual, nós emitiremos um parecer. Esse parecer ele pode ser favorável ou desfavorável. Em qual momento nós emitiremos parecer favorável? Se, por exemplo, Chapuri, que tem 17.894, vamos dizer que uma equipe é zona rural e não alcançou mais que 2.000 cadastros. Eu vou ver lá no ESUS que eles têm 15.484 cadastros válidos. Esses 2.000 que eu não consegui alcançar em uma equipe, porque é zona rural, ribeirinha ou indígena aldeado, aí vai servir para mim de justificativa e eu posso emitir parecer favorável. Agora, nós não emitiremos parecer favorável para municípios que têm, por exemplo, 12.000 habitantes, eu tenho apenas 2.000 usuários cadastrados no ESUS e eu vou dar a desculpa de que 10.000 é zona rural, ribeirinha ou população indígena aldeada, tá? Lembrem-se que nós temos acesso aos bancos de dados do SIM, SINASC, IBGE e a gente pode fazer uma média para poder emitir esse parecer, certo? Na videoconferência que nós estivemos com o Ministério da Saúde, a justificativa só será aceita dentre essas especificações que eu acabei de colocar para vocês. Qual o prazo, Manelice Rodrigues Alves, para definir as equipes do ESUS, devido em Rodrigues Alves ter novos funcionários, pois teve concurso em junho de 2017. Manelice Rodrigues Alves, nós estivemos com o secretário essa semana, com a coordenadora da Atenção Básica. Nós apresentamos a Política Nacional da Atenção Básica para eles, e a política, que é regida pela Portaria 2488, ela é bem simples em dizer que é competência da Secretaria Municipal de Saúde selecionar, contratar e definir a composição de uma equipe mínima de estratégia de saúde da família, tá? Vocês não têm prazo, mas enquanto eu não tiver equipe trabalhando dentro do território, recebendo os dados para consolidar dentro do sistema de informação, vocês serão prejudicados tanto na informação desses dados, quanto no recebimento de recursos e, principal, quem sai prejudicado é o usuário do SUS, que não vai ter uma oferta de serviço qualificada e, infelizmente, vai esbarrar lá na porta da média e alta complexidade. Isso precisa se resolver o mais rápido possível, tendo em vista que nós temos os órgãos fiscalizadores em cima. Se eu não tenho equipe para trabalhar, por que eu estou recebendo? Certo? Leonice, você pode ligar mais tarde na Secretaria Municipal, especificar isso para o Luciano e a gente resolve juntos, tá? Alguém mais? Tá, gente, nós vamos pegar essa gravação, assim que o Telesaúde disponibilizar, nós encaminhamos para vocês. A apresentação nós também vamos disponibilizar, não se preocupem, isso a gente repassa para vocês. Qual a tua pergunta, Glemes? Eu estou tentando encontrar. Feijó solicita a gravação. Luciano, já terminei a instalação do PEC em todas as unidades. Algumas dá erro, não abre o sistema. É isso que ele quer saber, Luciano. Glemes,
Essas máquinas que deram erro, você verifica para mim se elas têm a configuração mínima para instalação. Em caso elas tenham a configuração mínima, eu vou te dar as orientações, você me liga que eu vou te dar as orientações do que precisa fazer, o que precisa ser feito, o que precisa ser instalado. Chapuri 1 e 4. Chapuri como retira do sistema inconsistência 1 e 4. Se for o Lucas que estiver do outro lado, nós encaminhamos um documento, gente, que mostra para vocês quais são as 8 inconsistências que podem aparecer na ficha de cadastro individual e domiciliar. Nesse documento, nós mostramos qual é a inconsistência e mostramos o passo a passo de como se resolve, certo? Plácido, temos um problema com os bolivianos, que moram na Bolívia e recebem atendimento nas UBS de Plácido. O que fazer com eles? Né? Hanson, nós conversamos a respeito disso nessa semana, a Priscila esteve presente, né? Se essa população tiver residente, for boliviano, mas morar no município de Plácido de Castro, e for obrigação nossa em fazer o cadastro, vocês só conseguem fazer o cadastro individual se este tiver a portaria de naturalização, que agora é obrigatório, colocar na ficha de cadastro do ESUS. Se for um atendimento esporádico, muitas das vezes, se ele tiver o cartão do SUS, você consegue registrar na ficha de atendimento individual. Se ele não tiver esse cartão do SUS, lembrem-se que agora o cartão do SUS é obrigatório. Vocês têm que orientá-lo a procurar a sede da Polícia Federal para pegar um visto de permanência, uma portaria de naturalização, para que ele possa fazer o cartão do SUS na secretaria e, mediante a isso, receber o atendimento. Nós lembramos que o acesso do SUS é universal, não é acesso brasileiro, né? Esses casos, por nós sermos região de fronteira, ele acontece, mas hoje o cartão do SUS ele é obrigatório. Então, para esses munícipes lá da Vila Evo Morales, que vem receber atendimento em Plácido de Castro, vocês podem e devem fazer o atendimento, desde que esse esteja o cartão do SUS, ok? Se ele não tiver, ele vai ter que ser orientado a procurar a Polícia Federal, a pegar um visto de permanência, tá? Para fazer o cartão do SUS. Ou faz o atendimento e registra fora a parte, que infelizmente não contabiliza para vocês. Eu vou fazer. A Crelândia, assistência técnica, já foi feito todo esse processo e continua em consistência. Lucas, talvez nós podemos excluir essa ficha e fazer ela novamente, tá? Nós já estivemos aí na época com a Marília e vimos que isso realmente estava acontecendo, que vocês arrumavam a inconsistência, mas a ficha não aceitava. Vamos tentar excluir e fazer novamente esse cadastro. A Crelândia, mesma situação de Chapuri. Então, segue a mesma orientação, tá? Vocês podem ligar para a gente e a gente faz isso via telefone. Chapuri são os agentes. Oi, os ACS, que legal ver vocês. Muito obrigada pela participação. Contamos com o apoio para que vocês possam ir para o território, fazer o recadastramento. Hoje, a estratégia de saúde da família não funciona sem vocês. Vocês são o ponto de partida, né? Contamos muito com o apoio de vocês e muito obrigado pela participação. Passar a orientação que do lado do slide para vocês tem uma setinha, tá? Que vocês podem clicar e fazer o download da apresentação. Randerson, peraí, Randerson, tu é o último. Tem outras perguntas lá em cima.
Em relação às microáreas que estão dentro do território amazonense, o que fazer? Não são de nossa competência, tá, Messias? São de responsabilidade de outro município. Lembramos que para fazer territorialização, nós temos 3 tipos de território. O território geográfico, que é aquela onde nós temos a divisão dos municípios. Eu tenho o território processo, que é a dinamicidade que o território me apresenta. Hoje eu tenho um maior número de gestantes. Daqui a 9 meses eu já vou ter crianças menores de 2 anos. Esse é o território processo. E na divisão do território processo, eu tenho a divisão das microáreas, que é a área de atuação do ACS, que é onde eu tenho o meu território adstrito por equipe de saúde da família. Cruzei a linha do Amazonas, responsabilidade do Amazonas. Eu não preciso nem fazer cadastramento. Acho que vocês devem cadastrar quem é do município de vocês e deixar o Amazonas para lá. Opção de Cleonice, Lu. Como excluir as fichas domiciliar? Tem essa opção? Tem, Lu? Vou responder a pergunta do Randerson, tá? Como vai ficar em questão as UBS Zona Rural que hoje funcionam em horário corrido das 7 às 13? Conversamos com Priscila também. Muito boa pergunta, Randerson, porque eu sei que isso não é realidade apenas de Plácido de Castro. A Política Nacional da Atenção Básica tem como princípio e diretriz que a estratégia saúde da família, equipes de atenção básica devem funcionar 40 horas semanais, ok? É um horário comercial de 7 às 11, de 13 às 17. Isso quem decide é a gestão municipal, em concordância com a população e o Conselho Municipal de Saúde. Eu posso, por exemplo, fechar a unidade numa sexta-feira à tarde para abrir no sábado de manhã e receber o público que durante a semana está trabalhando, que não consegue a unidade procurar o serviço de saúde? Posso, desde que isso seja uma decisão participativa da gestão com a comunidade e com o Conselho Municipal de Saúde, tá? Mas nós temos que funcionar 40 horas. Lembram que eu mostrei os padrões obrigatórios essenciais e estratégicos? Tá? Essa é uma inovação para o 3º ciclo do PEMAC. As equipes que não estiverem funcionando 40 horas semanais não serão desclassificadas, mas automaticamente receberão a certificação ruim. Então, vocês não receberão um recurso financeiro para isso. Orientação é para seguir o que está dentro da política, 40 horas semanais, certo? Doutora, será que ele fechar? Luciano, a Cleonice quer saber se tem a opção de excluir a ficha de visita, a ficha de cadastro, porque não aparece essa opção. Não, Cleonice, não existe a opção de excluir a ficha. Como eu estava digitando aqui para todos vocês, tanto o domicílio quanto o cadastro individual, que deve ser feita é a atualização para correção das inconsistências. Nesses casos, desses municípios que estão atualizando, fazendo as atualizações devidas e ainda assim persiste a inconsistências, nós vamos estar acompanhando de mais perto, se possível, no município, como podemos fazer, como é perto, a Crelândia, a gente pode fazer esse acompanhamento mais próximo e repassar aos outros municípios. Mais alguma pergunta, gente? Aos municípios que disseram aqui que vão solicitar apoio técnico, capacitação, tá? Nós pedimos um pouquinho da compreensão de vocês. Como é de ciência, nós estamos com a equipe hiper reduzida. Se ela era micro, agora ela é nano, né? Então, assim, como nós já estamos com datas definidas para iniciar a avaliação externa, vai ser um pouco difícil durante esse mês de agosto e um pouquinho do início de setembro da gente estar dentro dos municípios.
porque a gente tem que estar atento a esse primeiro momento da autoavaliação, assessorar vocês, nem que seja por aqui. Acho que nós vamos utilizar a ferramenta do Telesaúde mais vezes durante esse processo da avaliação externa. Então, nós não poderemos agendar muita coisa para agora, mas encaminhem os documentos de vocês que nós vamos colocando ordem de prioridade, certo? Mas a gente já pede um pouquinho dessa compreensão, porque se a gente for para um município para fazer capacitação nesse momento e acontece algum entrave da avaliação externa, sai todo mundo prejudicado. Então, nesse primeiro momento, nesse mês, nós vamos estar mais próximos da UFAC, mais próximo do COSEMES, né? Fazendo essa interligação para que vocês não sejam prejudicados. As fichas os relatórios de inconsistência só é possível ver com o perfil do enfermeiro da equipe, com o perfil do enfermeiro ou de outro membro da equipe. A gestão, com o perfil da gestão, nós não temos como visualizar. Então, é preciso redefinir a senha do enfermeiro da equipe e fazer o acesso com o perfil do enfermeiro para poder visualizar os relatórios de inconsistência. Mais alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Não entendeu. Elaide, né? Elaide, dentro do seu PEC, na Secretaria Municipal de Saúde, você vai ter que ir lá em profissional, redefinir a senha do enfermeiro e fazer o acesso com a senha do enfermeiro. O acesso é qual que é o login, qual que é a senha. Quando você redefine, o login passa a ser o CPF do enfermeiro e a senha, o cartão nacional de saúde. Então, quando você entrar com o perfil do enfermeiro, você vai ter os relatórios operacionais, que são os relatórios de cadastro territorial, acompanhamento da gestante e puérpero, acompanhamento da criança, relatório de acompanhamento da criança e relatório de risco cardiovascular. Então, dentro desse relatório de cadastro territorial, você vai ter as inconsistências e os cadastros válidos. Messias, eu vou ter que te responder, né? Torna-se ilegal o cumprimento de 6 horas corridas no funcionamento das unidades? Depende muito do ponto de vista. Se for uma decisão da gestão, se for, não é ilegal ser 6 horas corridas, se a gestão contratar uma outra equipe para que durante o período da tarde, por exemplo, essa unidade mantenha-se funcionante. O que nós deixamos predeterminados é que a estratégia saúde da família, a unidade básica de saúde, ela deve estar funcionante 40 horas semanais. Não é ilegal cumprir 6 horas corridas. Agora, é um empecilho para a gestão que pode ser penalizada pelos órgãos fiscalizadores. Posso ter uma equipe que trabalhe 6 horas corridas? Posso. Atende de manhã, de 7 às 13. À tarde, eu tenho uma equipe que pode trabalhar das 13 às 19, como vem funcionando em Cruzeiro do Sul. Elaide, eu vou repetir para você. Valéria, você vai entrar no... Valéria, é melhor ela me ligar aqui quando ela... Liga para o Luciano que a gente faz isso para ti melhor, tá? Mas aos municípios que também não sabem como ter acesso a esse relatório de inconsistência, porque vocês ainda não têm definidos o login e a senha do cadastro dos enfermeiros, tá? Vocês têm que redefinir uma senha, vocês vão receber um acesso, e aí o enfermeiro, lá na estratégia de saúde da família, de acordo com a produção mensal, ele vai conseguir puxar os relatórios. Tem município que ainda não faz isso e só puxa relatório lá na Secretaria Municipal de Saúde. Para isso, a gente precisa atualizar o sistema. Quem não conseguir ainda, entre em contato conosco, que nós vamos ajudá-los a fazer isso, para que vocês tenham acesso, o enfermeiro tenha acesso a esses relatórios lá na equipe de saúde da família, tá? Quando vocês tiverem acesso, como nós estamos falando de recadastramento, vocês vão puxar o relatório de inconsistência, microárea por microárea. E lá vai estar descrito numa planilha qual é o erro que foi encontrado na ficha. O ACS vai pegar essa ficha, vai retornar na residência do morador.
arruma esse erro e digita novamente, faz essa alteração que se solicita, tá? Muitos municípios ainda não conhecem esse relatório porque ainda não fez a atualização do sistema ou então não definiu o profissional. Liga para a gente, liga para o Luciano que a gente faz e ajuda vocês, certo? Além desse relatório de inconsistência, é muito bom, são muito bons os outros relatórios. Eu consigo acompanhar o paciente hipertenso e diabético no relatório de risco cardiovascular, por exemplo. Eu sei quando ele foi cadastrado pela CS, que dia foi a última consulta, se ele participou de uma atividade de educação em saúde. Eu consigo ter essa série histórica de todo atendimento de saúde oferecido para o paciente. Mas para isso vocês precisam ter esse acesso. Quem não tem, liga para a gente que a gente orienta. Ah, sim. Doutora Verônica está aqui conosco, ela não pôde fazer a abertura, né? Ela é assessora hoje do nosso departamento de atenção primária, políticas e programas estratégicos. Foi por muito tempo da saúde bucal e a gente não consegue largar assim. Está passando a orientação para as coordenações municipais, para os colegas dentistas que estão do outro lado da telinha, tá? Atentem-se ao indicador de consultas odontológicas programáticas e tratamento concluído, certo? Eu só consigo ter tratamento concluído se eu iniciei um plano odontológico para esse paciente. Como que eu faço isso? O paciente chega na primeira vez no consultório do dentista, o dentista faz a anamnese, a avaliação clínica da saúde bucal do paciente, e aí ele estabelece um plano odontológico, que vai ser tratado em 3, 4, 5, 6 meses. Eu só vou finalizar esse plano odontológico do paciente quando eu tiver resolvido toda a questão de saúde bucal que eu avaliei clinicamente. Então, quando eu finalizo, é que eu tenho um tratamento odontológico concluído. Isso aí é um dos indicadores do terceiro ciclo do PEMAC. Muitas das vezes vocês iniciam a consulta odontológica programática, mas não finalizam como tratamento concluído, odontológico concluído. Fiquem atentos quanto a isso. Vocês iniciam, mas não finalizam. Sairão prejudicados no cálculo desse indicador. Isso mesmo, Messi, acesso aos relatórios nas unidades de saúde. Chapuri, quando a família tem 2 domicílios, zona rural e urbana, o que fazer? Você fala de estrutura física, né? Porque se for de cadastro individual, muitas das vezes fica alguém na estrutura da zona rural e alguém na estrutura da unidade da zona urbana. Cadastra quem é mais fixo na zona rural, vê quem é o responsável da equipe, faz o cadastro de zona rural e cadastra também o da zona urbana, certo? Alguma pergunta mais? Podemos finalizar? Então, nós estamos à disposição. Mais uma vez agradecemos a disponibilidade. Gostei de utilizar a ferramenta do Telesaúde. Acho que nos veremos mais vezes por aqui, né? Não é a mesma coisa de nós estarmos no município, porque a gente finda que vê tudo de uma vez. Então, a intenção era essa mesma. Sensibilizar vocês, apresentar os dados do recadastramento e mostrar para vocês que do jeito que está, infelizmente, nós seremos prejudicados quanto ao cálculo dos indicadores, consequentemente, né, na certificação do PEMAC, aos gestores, secretários que estão do outro lado da telinha. Lembrem-se que há 2 anos vocês já estão recebendo 20% da nota do PEMAC só por ter feito a adesão. Se o ciclo é uma duração de 2 anos, pelo menos mais 1 ano e meio, desapareceu tudo aqui, pelo menos mais 1 ano e meio vocês estarão recebendo o valor de acordo com a nota. Se você não trabalhar direitinho, infelizmente vocês receberão um menor recurso financeiro. Se vocês alcançarem uma nota de certificação boa, mais 1 ano e meio recebendo um valor financeiro considerável
para ajudar a melhoria do acesso e da qualidade na saúde do município de vocês. Eu sempre costumo dizer que para fazer PEMAC eu tenho que ter dedicação e compromisso. Mas para isso eu preciso entender de planejamento, estar mais próximo das minhas equipes nas estratégias de saúde da família, porque apenas juntos nós vamos conseguir chegar a uma certificação 100% PEMAC, né? Muito obrigada, vocês estão agradecendo aqui no campinho do bate-papo. Nós quem agradecemos a oportunidade de estar com vocês. Infelizmente, alguns municípios não puderam participar, mas nós estaremos disponibilizando a gravação. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato conosco e muito obrigada.